Bom dia, irmãos. Como vocês estão? Bem? Preparados aí para uma nova semana? Uma semana ainda confusa, talvez, né? A gente, aqui em casa, pelo menos, nós temos vivido isso. A gente ouve uma coisa, ouve outra, é uma coisa no jornal, é uma outra realidade nas ruas, não é? Mas acima de tudo isso e sobre todas as coisas, nós estamos certos de que o Senhor está conosco, tem nos guiado, tem guiado os nossos passos, as nossas famílias, e nisto nós descansamos. Mas nós estamos aqui para o primeiro domingo do mês de maio. Não sei você, eu sempre tenho a impressão de que as coisas estão passando bem rápido e que os dias estão passando rápidos, não é? E nós estamos, então, no primeiro domingo de maio, do 5º mês do nosso ano. E nós continuamos assim, esta semana. Você deve se lembrar que no domingo passado, o pastor havia dito que nós voltaríamos às nossas reuniões, então teríamos um culto às 10 da manhã, mas devido às notícias e ao aumento de casos aqui em Santa Catarina, esta semana, por causa justamente desta ordem de poder algumas coisas voltar ao normal, o conselho da nossa igreja achou por bem não voltarmos às atividades, pelo menos esta semana, e talvez semana que vem. Então, nós vamos aguardar aí a liderança da nossa igreja. Então, este domingo, mais hoje, nós estamos assim, cada um na sua casa, não é? E neste momento, nós estamos participando da Escola Bíblica Dominical. Seja bem-vindo, quando tudo voltar ao normal, será um prazer receber você aqui em nossa igreja. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos, a juntar aí a sua família, e nós vamos orar. Vamos agradecer ao Senhor por esta manhã, por termos acordado com saúde, por podermos levantar das nossas casas. Nós estávamos falando a respeito da tecnologia, que bom. Se você está nos vendo aí, é porque o Senhor o presenteou com isso, né? E nós somos gratos ao Senhor por todas as coisas. Nós vamos orar, pedindo ao Senhor que abençoe esta manhã em que estamos juntos e pedindo a Ele que receba o nosso louvor e a nossa adoração. Feche seus olhos e nós vamos orar. Pai bendito, nós estamos diante de Ti, com os nossos corações gratos, porque temos o Senhor. Às vezes nós nos sentimos perdidos, mas a gente sempre se acha, porque o Senhor está conosco. Nós temos a quem recorrer no dia da angústia, e nós temos aquele que nos ouve do seu alto e sublime trono. Te agradecemos, Pai, porque não estamos sós. Te agradecemos porque temos o Senhor conosco dia após dia, cuidando de nós, nos amparando, nos mantendo em segurança, livre de tantos males, de tantos perigos. O Senhor está conosco. Assim como nosso irmão Davi disse, o Senhor é a nossa rocha, é a nossa fortaleza, o nosso escudo, o nosso auxílio. Com o Senhor nós não temos o que temer. Faça com que a nossa mente realmente e o nosso coração estejam cativos a esta verdade. Senhor, não nos deixe esmorecer, não nos deixe fracassar, não nos deixe ficar em dúvidas quanto àquilo que o Senhor é e quanto àquilo que o Senhor faz. Nós te louvamos porque nós temos nos lembrado que o Senhor está conosco e que nós confiamos em Ti. Pedimos então que o Senhor olhe, fortaleça, reanime aqueles que estão desanimados. E há muitos que Te conhecem, mas que neste momento estão desanimados, estão sem forças, estão sem ânimo, sem alegria, abatidos. Renova, Senhor. O Senhor pode fazer isto. Renova as forças, renove a alegria, renova a fé, a confiança de que o Senhor tem tudo em suas mãos.
aqueles irmãos nossos que estão tristes, desanimados, que o Senhor nesta manhã haja com poder e glória e que assim juntos nós possamos glorificar o teu nome. Nos abençoe, receba o nosso louvor e a nossa adoração, porque nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Domingo passado nós ensinamos um cântico e nós vamos cantar agora junto com você. O cântico era Salvador Maravilhoso e foi tão bonito, nós cantamos pela manhã, depois cantamos à noite de novo no culto. Eu espero que você se lembre da melodia e da letra. A letra vai aparecer aí para você e nós vamos cantar juntos, louvando e bendizendo ao nosso Deus. Vamos cantar. Salvador maravilhoso, Deus que tomou meu lugar, Cordeiro entregue ao Calvário, morto para nos salvar, morto para nos salvar. Consolador, conselheiro, Deus que me vem abraçar na noite escura da alma, tu vens comigo andar, tu vens comigo andar, por isso nós te adoramos, por isso vamos louvar, pois dessa graça que sara, só tu nos podes dar, só tu nos podes dar. Pai poderoso e infinito, Deus que não cansa de amar, em meio às nossas fraquezas, nós vamos te buscar, nós vamos te buscar, por isso nós te adoramos, por isso vamos louvar, pois dessa graça que sara, só tu nos podes dar, só tu nos podes dar, por isso nós te adoramos, por isso vamos louvar, pois dessa graça que sara, só tu nos podes dar, só tu nos podes dar. Desta graça que sara, só o Senhor pode nos dar. E que bom que nós temos o Senhor conosco. Você deve se lembrar que nós estamos lendo o livro dos Salmos na sequência, e hoje nós vamos ler um salmo muito bonito. Continuamos aí até numa sequenciazinha dos Salmos de Davi, e hoje nós vamos ler o Salmo de número 56. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 56. É um salmo que tem 13 versos e 6. Então, comigo a leitura que eu farei. Ao mestre de canto, segundo a melodia, a pomba nos tereus o prenderam em Gate.
Tem misericórdia de mim, ó Deus, porque o homem procura ferir-me e me oprime pelejando todo dia. Os que me espreitam continuamente querem ferir-me, e são muitos os que atrevidamente me combatem. Em me vindo o temor, hei de confiar em ti. Em Deus, cuja palavra eu exalto, neste Deus ponho a minha confiança e nada temerei. Que me pode fazer um mortal? Todo o dia torcem as minhas palavras, os seus pensamentos são todos contra mim para o mal. Ajuntam-se e escondem-se, espionam os meus passos, como aguardando a hora de me darem cabo da vida. Dá-lhes a retribuição segundo a sua iniquidade. Derriba os povos, ó Deus, na tua ira. Contaste os meus passos quando sofri perseguições. Recolheste as minhas lágrimas no odre. Não estão elas inscritas no teu livro? No dia em que eu te invocar, baterão em retirada os meus inimigos. Bem sei isto, que Deus é por mim. Em Deus, cuja palavra eu louvo, no Senhor, cuja palavra eu louvo, neste Deus, ponho a minha confiança e nada temerei. Que me pode fazer o homem? Os votos que fiz, eu os manterei, ó Deus. Render-te-ei ações de graças, pois da morte me livraste a alma. Sim, livraste da queda os meus pés, para que eu ande na presença de Deus, na luz da vida. Davi sempre nos mostra isso, a confiança que ele tem no Senhor. E o verso de número 3 diz assim: em me vindo o temor, hei de confiar em ti. Nós estudamos há 2 semanas atrás sobre aflições, em que o crente passará por aflições, mas nós temos o Senhor conosco. E Davi fala isso: em me vindo a aflição, elas virão. Em me vindo o temor, eles virão. Hei de confiar em ti. Nós estávamos olhando aqui e John Piper escreveu um pequeno texto sobre esse trecho, e nós achamos muito interessante, e eu queria muito compartilhar com você. O nome do texto é Remova os Seus Medos. Quem escreveu foi o pastor americano John Piper, e eu queria que você prestasse atenção e me acompanhasse nesta leitura. Em me vindo o temor, hei de confiar em ti. Uma resposta possível à verdade que nossa ansiedade está enraizada na incredulidade é a seguinte: eu lido com os sentimentos de ansiedade quase todos os dias, e assim sinto que a minha fé na graça de Deus deve ser totalmente inadequada. Então eu me pergunto se posso ter qualquer garantia de ser salvo. Minha resposta a essa preocupação é: suponha que você está em uma corrida de carros e seu inimigo, que não deseja que você termine a corrida, jogue lama em seu para-brisa. O fato de você temporariamente perder de vista o seu objetivo e começar a desviar não significa que você sairá da corrida. E certamente não significa que você está na pista errada. Caso contrário, o seu opositor, o seu adversário, não incomodaria de modo algum. Isso significa que você deve ligar os limpadores de para-brisa. Quando a ansiedade nos atinge e distorce a nossa visão da glória de Deus e da grandiosidade do futuro que Ele planeja para nós, isso não significa que somos incrédulos ou que não chegaremos ao céu. Isso significa que nossa fé está sendo atacada. No primeiro golpe, nossa crença nas promessas de Deus pode titubear e se desviar. Mas se continuaremos na pista e chegaremos à linha de chegada, depende de, pela graça, colocarmos em ação um processo de resistência, lutarmos contra a incredulidade da ansiedade. Nós ligaremos os limpadores do para-brisa?
O Salmo 53, verso 3 diz: em me vindo o temor, hei de confiar em ti. Observe que não é dito, eu nunca luto contra o temor. O medo ataca e o combate começa. Assim, a Bíblia não afirma que os verdadeiros crentes não terão nenhuma ansiedade. Em vez disso, a Bíblia nos diz como lutar quando as ansiedades atacarem. Diz como devemos acionar os limpadores de para-brisa. É uma meditação para que a gente realmente pense, irmãos. Nós teremos temores. O que nós estamos fazendo? Até a nossa confiança é colocada em xeque. Quando a gente passa por crises de ansiedade, preocupação, nós não devemos baixar a guarda, nós devemos lutar. Se o seu para-brisas está sujo, não desligue o carro e saia e deixe a corrida. Limpe o para-brisa, limpe a situação e continue. O combate precisa continuar e nós faremos isto até que o Senhor nos busque, até que estejamos com Ele. Você deve se lembrar que nós somos o povo do Senhor, seu povo eleito, seu povo amado, aquele que Ele escolheu. Estamos sob as suas asas, sob os seus cuidados. Em me vindo o temor, nós vamos confiar no Deus, que é o nosso Pai, o nosso guerreiro, aquele que está à frente de todas as coisas. Há um cântico que nós cantamos, que diz que nós somos do Senhor, que Ele é o nosso Deus e que nós somos dele. Eu queria convidar você para cantar esta música e logo depois nós vamos orar e vamos para a nossa aula. Vamos cantar o cântico Sou Teu. Vamos juntos? Onde me mandares ir eu sigo, tudo que o Senhor disser repito, já não vivo eu, sou inteiramente teu, se não for do teu querer eu nego, cada plano em tuas mãos entrego, já não vivo eu, sou inteiramente teu e nada vai me afastar, estou seguro em tuas mãos, Jesus, e eu sou o teu, não sou de mais ninguém. O teu amor me alcançou e me deu novo valor. Eu posso dizer, sou o teu, e para sempre assim serei. Onde me mandares ir eu sigo, tudo que o Senhor disser repito, já não vivo eu, sou inteiramente teu, se não for do teu querer eu nego, cada plano em tuas mãos entrego, já não vivo eu, sou inteiramente teu e nada vai me afastar, estou seguro em tuas mãos, Jesus, e eu sou o teu, não sou de mais ninguém. O teu amor me alcançou e me deu novo valor. Eu posso dizer, sou o teu, e para sempre assim serei. Não sou de mais ninguém. O teu amor me alcançou e me deu novo valor. Eu posso dizer, sou o teu, e para sempre assim serei. Que bom que nós temos o nosso Senhor. Nós vamos orar agora, pedindo ao Senhor que abençoe a nossa aula. Esta semana nós tivemos 2 pessoas que fizeram aniversário, mamãe e filha juntas, a Laísa
e a Giane, a esposa e a filha do diácono Tiago Giavarotti. As duas fizeram aniversário no mesmo dia. Diz a Laisa que não foi planejado, não, mas mamãe e filhinha fizeram aniversário juntas, no dia 28. E nós louvamos ao Senhor pela vida da Laisa e da Giane. A nossa irmã Eliane também fez aniversário esta semana. Nós também louvaremos ao Senhor pela vida dela. Se você que está aí assistindo a gente também fez aniversário, nós vamos agradecer ao Senhor pela sua vida e por mais um ano que o Senhor concede a você. Nós vamos nos lembrar dos pedidos que temos feito e que temos clamado ao Senhor, não é? Esta semana nós falamos um pouquinho com a Tânia, deu para falar assim por vídeo, e aí foi bom olhar para ela um pouquinho. A Tânia tem se recuperado de uma pneumonia, ainda tem tido um cansaço de que ela tem que tomar uma medicação e não pode ser em casa, tem que ser no hospital, no posto de saúde, e aí ela tem que se deslocar todos os dias, e o hospital está cheio, né, tem que aguardar ainda ali no meio das pessoas, mas o Senhor tem cuidado de tudo, tem cuidado dela, e nós agradecemos ao Senhor por já ver melhora na nossa irmã. Nosso irmão presbítero Jurandir também está melhor, está ainda aguardando resultados de exames, está para começar um tratamento efetivo. Esta semana nós oramos pelo nosso irmão Levi. Nosso irmão Levi é lá da igreja sede de Itajaí, e ele foi internado às pressas, com uma gripe muito forte e também com falta de ar, e nós, inclusive, os médicos estavam com suspeita de ser Covid-19, o nosso irmão Levi já é aí do grupo de risco, né? Então a igreja se colocou em oração, é um irmão muito amado, mas essa semana saiu os resultados, o médico disse que não se trata de Covid, mas ele segue internado. Ontem nós tivemos a alegria de saber que ele foi para o quarto, saiu da UTI, e nós estamos louvando ao Senhor pela vida dele. Irmãos, lembram-se do outro Levi, o bebezinho que nós estamos orando por ele? Não se esqueça de orar, irmãos. Esta semana ele voltou pro respirador, foi entubado novamente, e está com problemas da saturação, um dos pulmões estava com problemas, e agora o outro pulmão também apresentou alguns problemas. É um bebê, irmãos, de 4 meses. Os pais estão passando por esta luta. Não esqueça de orar pelo Levi. Nós também ontem tivemos a notícia de que uma irmã da nossa igreja em Itajaí, a Ana Paula, ela é dessa área médica, e ela apresentou alguns sintomas, uma gripe muito forte, e ela fez o teste, ontem saiu o teste. A Ana Paula, filha do presbítero João Carlos e da Laís, a Ana Paula ontem, o exame deu positivo para Covid-19, o Miguel, que é o marido dela, também está com alguns sintomas, vai fazer os exames, eles têm 2 crianças, 2 filhos, estão em casa. Nós vamos orar pela Ana Paula, vamos orar pelo Miguel, e vamos pedir ao Senhor que continue os abençoando, cuidando deles, da saúde. E nós precisamos entender o que o Senhor quer de nós, irmãos, nesse tempo. Então, se o pedido, se a ordem é que a gente fique em casa, que a gente cuide da saúde, nós vamos fazer isto. Nós precisamos cuidar. É o templo do Espírito Santo. O Senhor diz que nós devemos cuidar com sabedoria da criação, daquilo que Ele fez. É um mandamento do Senhor. Nós precisamos cuidar. E nós faremos isso até que o Senhor diga que nós podemos voltar às nossas atividades. Então, nós vamos lembrar desses irmãos durante toda a semana, pedindo ao Senhor que cuide deles e os guarde. Faremos isto agora. Eu quero pedir para você mais uma vez fechar os olhos. Como aqui na nossa congregação só temos eu e o pastor, então eu vou dirigir vocês mais uma vez em oração. Nós vamos interceder por esses irmãos e vamos assim passar para a nossa aula, ok? Feche seus olhos e nós vamos orar.
Querido Senhor, quando a nossa saúde é atacada, quando nós ficamos debilitados, quando nós temos problemas de saúde, quando a gente fica impossibilitado de algumas coisas, quando isso interfere no nosso bem-estar, quando isso nos traz desconforto, dores, e principalmente neste momento, essa incerteza de tratamento e também dos hospitais, do cuidado, nós realmente ficamos abatidos. Nós realmente precisamos exercitar a nossa fé e crer que o Senhor está cuidando de nós. Quando nós sabemos que irmãos nossos, queridos nossos, que fazem parte do seu corpo, que estão próximos, sofrem em nós. A tua palavra diz que nós devemos nos alegrar com aqueles que estão alegres e chorar com aqueles que estão chorando. E neste momento nós nos unimos àqueles que estão sofrendo por conta da saúde. Nós sabemos que não fugiu do teu controle. Nós sabemos que não está fora do teu campo de ação e de visão. O Senhor já sabia que estes irmãos nossos passariam por essa. Te louvamos até por isso, porque todas as coisas, inclusive este momento de enfermidade, cooperam para o nosso bem, ainda que no presente momento a gente não enxergue com tanta clareza. Cuida, Pai, dos nossos irmãos. Os médicos são importantes, a medicação é importante, o hospital é importante, são necessários nesse momento. Os nossos irmãos devem buscar este auxílio, é nossa responsabilidade. Mas acima de tudo isso está a tua mão poderosa. O Senhor é o dono da vida, o Senhor é o nosso Criador, o Senhor conhece toda a parte, toda a essência do nosso corpo, e o Senhor pode fazer o que lhe apraz. O Senhor é um Deus de poder, e o Senhor é um Deus de amor e misericórdia. Então pedimos para que estes irmãos que estão sofrendo com esta doença ou com outras doenças, a Tânia, Jurandir, o nosso irmão Levi, o pequeno Levi, a Aninha e o Miguel, e tantos outros, Pai, que neste momento sofrem, que o Senhor, em nome de Jesus, ouça o nosso clamor e devolva a eles, Pai, a alegria de ter saúde e de gozar de perfeita saúde. Faça isso, Pai, para a glória do teu nome e para a edificação da tua igreja. Mas clamamos, Senhor, principalmente pela saúde do coração, pela fé, pela disposição em te servir, ainda que passando por este momento. Que da boca desses irmãos só saia louvor e gratidão, e que eles possam confiar que o Senhor está com eles. Te louvamos pela Giane, te louvamos pela Laisa, te louvamos pela Eliane, que fizeram aniversário. Talvez não foi uma comemoração como de costume, mas o Senhor deu a elas mais um ano de vida. Aqueles irmãos que nos assistem e também tiveram a alegria de que o Senhor os abençoe dia a dia. Agora que vamos estudar a tua palavra, não deixe que nada tire a nossa atenção, a nossa concentração. Pedimos que a tua palavra seja abençoadora e transformadora nesta manhã. Abençoe o pastor, nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, as crianças da nossa igreja, você, durante o dia, pode procurar no YouTube, no canal Balneário Camboriú. Então, é a aula da revista de Provérbios. Então, as crianças podem, se a gente estivesse na igreja, iríamos nos dividir, não é? As crianças, então, terão este momento de aula lá na igreja, tá bom? Que Deus abençoe e nos dê um bom momento de edificação.
comunicação. Muito bom dia, meus irmãos. Estamos mais uma vez prontos aqui para estudar a palavra do Senhor, depois deste momento devocional tão enriquecedor para a nossa alma. Saber também que o Senhor tem cuidado de todos nós só não temos as condições ainda mais amplas de compartilhar isso com os irmãos, mas eu gostaria que os irmãos, de incentivar os irmãos a compartilharem isso, fazendo ligações para nossos irmãos, né, uns para com os outros. Nós vamos, durante essa semana também, separar algumas fotos da história da nossa igreja até aqui, vamos colocar ali nas redes sociais e também no nosso grupo lá do WhatsApp, para que nós relembremos bons momentos, guardadas as devidas proporções de contexto, né, mas poderemos também usufruir da bênção de trazer à memória aquilo que nos dá a esperança. Então, durante essa semana, vamos estreitar ainda mais os laços de comunhão. É sim um grande desafio, uma vez que com essa alteração da nossa vida, muitas prioridades tomaram lugar, não é, na nossa semana, mas eu gostaria de incentivar a você a começar também daqui, da minha casa, né, da nossa casa, que nós então coloquemos esse estreitar de laços de comunhão como prioridade nessa nova semana que está começando hoje. E começando muito bem, pela graça do Senhor, porque nós somos abastecidos por Ele para enfrentar os desafios da semana, nós somos abençoados por Ele com um descanso, santificado por Ele mesmo, para que então, descansados, inclusive na nossa alma, possamos trabalhar nesta nova semana e enfrentar os desafios e também glorificar ao Senhor com as vitórias que Ele nos concederá. Nós vamos dar continuidade à nossa série de estudos baseados no tema O Desafio de Ser Igreja. E para você que tem a revista, hoje eu vou utilizar a aula de número 13, e nós vamos falar sobre a relação entre nós e a igreja local. O título da aula de hoje é Você e a Igreja Local, como está aparecendo aí para você. Você e a Igreja Local. E nós vamos utilizar dois textos básicos, que são Hebreus capítulo 10 e depois a primeira carta de Pedro, capítulo 2. Vamos começar por Hebreus capítulo 10, do verso 19 ao verso 25. Hebreus 10, do 19 ao 25, assim diz a palavra do nosso Deus. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel.
consideremo-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Observe, esses dois últimos versículos do texto que lemos serão bem enfatizados na aula de hoje. E agora a primeira carta de Pedro, capítulo 2. Do verso 9 ao verso 17. Que diz assim: Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Amados, exorto-vos, como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais, que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Sujeitai-vos a toda a instituição humana por causa do Senhor, quer seja ao rei, como soberano, quer às autoridades, como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam bem. Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos. Como livres que sois, não usando todavia a liberdade por pretexto de malícia, mas vivendo como servos de Deus. Tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o rei. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos. Pai do céu, nós te louvamos pela tua palavra que acabamos de ler e te pedimos, ó Deus, que o Senhor nos ensine através dela. Foi assim que o Senhor decidiu instruir o teu povo nestes últimos dias. E que grande privilégio temos de estar diante da tua palavra, prontos, ó Deus, para receber a tua instrução. Então, tem misericórdia do teu povo, abençoa-nos, Senhor, transformando a nossa mente e as nossas atitudes, ó Deus, para o louvor da tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, na última aula nós encerramos da seguinte maneira. Falávamos sobre a realidade das aflições e dos insucessos na vida do cristão, combatendo aquele grande desafio para ser a igreja nos dias de hoje, que é a ideia de que um filho de Deus não pode sofrer nenhum mal. Pelo contrário, a Escritura nos ensina, e nos ensinou mais uma vez naquele dia, que o Filho de Deus, ainda que passe por aflições, seja de qual esfera for, este Filho de Deus está guardado por Deus, né? Preservado por ele. E nós terminamos a aula da semana passada observando o exemplo do apóstolo Paulo, em especial aquilo que ele chamou de espinho na carne, não é? O emissário de Satanás, para que o acusasse de alguma maneira, né? Não aquela acusação contra pecado, mas que deixasse sempre claro diante dele aquela realidade que nós não sabemos muito bem qual é, mas que o que fez com que ele não se exaltasse, não se vangloriasse. Esse espinho na carne de Paulo, que levou a ele muito sofrimento, serviu para que a sua humildade se mantivesse equalizada. E nós aprendemos bastante com isso na semana passada e terminamos da seguinte maneira. Observe aí. Ainda que passemos por aflições de toda sorte, a vida cristã é marcada por vitórias experimentadas pela fé, esperança e amor. Podemos experimentar milagres, curas, sucessos. Podemos sim.
Porém, se todas essas coisas nos faltarem, podemos crer na palavra de Deus que nos diz: a minha graça te basta, assim como Deus falou para Paulo. E hoje nós vamos falar então desta relação entre nós e a igreja local, por título aí da lição da revista, né? Esse é um grande desafio nos dias de hoje para a igreja cristã, meus irmãos. Em muitas denominações atuais, não há sequer um hall de membros. Não há a necessidade, segundo a perspectiva de determinada liderança, não há necessidade de que alguém formalmente se vincule a uma denominação. Em outros casos, essa ideia passa do ideal de desnecessário para algo legalista. Então, para que alguém não seja colocada sob um jugo muito pesado, então nós não colocamos nome de ninguém, nós não vamos fazer lista nenhuma, você vem. Há alguns extremos e extremamente errados teologicamente, de algumas pessoas que acham que eles estão indo à casa do Pai, então eles têm liberdade para fazer o que quiser, então é a casa deles, não há necessidade de formalização. Esse é um grande desafio para a igreja de hoje, não apenas pelo fato do vínculo. O que nós vamos fazer hoje, meus irmãos, é observar as Escrituras e ver as ordenanças que Deus nos dá na própria Escritura acerca do nosso vínculo com a igreja local. O nosso objetivo aqui não é falar de fidelização, como nós estamos acostumados a ver no comércio, no marketing. Não é isso. Não é essa a motivação da igreja para manter um hall de membros. Pelo menos não é a motivação correta, bíblica. A ideia é obedecer às ordenanças das Escrituras acerca do nosso vínculo com a igreja local. E é esse o nosso desafio hoje, entender esse desafio para ser igreja, que é o desafio da membresia, não é? Da igreja, a relação entre nós e a igreja local. E aí eu começo também com esta pergunta, né, em destaque. Por que formalizar um compromisso com uma igreja local? Qual é a necessidade? Por que nós devemos? Não é? Por que nós devemos ter este hall de membros? Por que nós devemos manter este hall de membros sempre atualizado? Não é só, por exemplo, para não nos esquecermos de aniversários, não é? Que é de fato um grande desastre quando acontece, é muito ruim mesmo. Mas não é apenas para isso, não é a questão de secretaria. Há um caráter muito mais amplo e abençoador para a relação entre alguém e a igreja local. Mas vamos avançar e observar estas questões, então. O primeiro tópico que nós vamos estudar hoje é esta ordem do compromisso. Observe, não basta dizer que somos uma parte da igreja invisível. Devemos ter também compromisso com o grupo local do povo de Deus. E aí nós vamos trazer aqui um trechinho, né, apenas uma frase, uma citação da Confissão de Fé de Westminster, onde diz, né, fora da igreja visível, e aí a Confissão de Fé nos diz, não há possibilidade ordinária de salvação. Já imaginou isso? Nós vamos tratar deste assunto de maneira grave assim mesmo. Não adianta nós apenas dizermos que somos salvos pelo Senhor Jesus Cristo e que mantemos o nosso relacionamento com o Senhor Jesus e com o nosso Deus trino, orando, lendo a Bíblia. A própria Escritura, o próprio Deus aponta este caminho para todos os seus santos na comunhão. Desde o Antigo, passando para o Novo Testamento, chegando aos nossos dias, essa ideia de união com o corpo, uma localidade, seja ela onde for, é necessária. E aqui você notou, eu coloquei a ideia da igreja invisível. Nós vamos usar esse termo e você já sabe, mas eu vou relembrar aqui. A doutrina sobre a igreja de Deus, ela foi sistematizada por nossos irmãos do passado, inclusive estes aí de Westminster que foram citados,
E neste sistema de estudo dessa doutrina da Bíblia, sobre o corpo de Cristo, que é a igreja, a ideia é que nós, o povo de Deus, pode ser visto, mas há um número exato do povo de Deus que nós não conhecemos, só o próprio Deus. O número exato do povo de Deus compõe a igreja invisível. Nós não sabemos, por exemplo, quem é de fato eleito e não eleito. Quem é de fato crente e quem não é crente, olhando, tendo uma visão panorâmica da igreja local, por exemplo. Alguns irmãos dão mostras que realmente são crentes, outros dão mostras ou nos colocam assim em dúvida para entender que eles são crentes, tendo em vista as ações que eles têm, não é, que eles tomam. Vez por outra, você já deve até ter se assustado com alguma atitude e ter dito para alguém muito próximo, rapaz, isso aí não é crente não. Então, na igreja visível, nós não temos como saber, não é? É o Senhor Deus que sonda os corações. E é claro, o próprio povo de Deus tem mostras da certeza de salvação de um e de outro por causa dos seus frutos. E individualmente, cada um de nós, os verdadeiros crentes, tem sim a convicção de salvação por causa da operação do Espírito Santo. Lembre-se do texto do apóstolo Paulo dizendo, por exemplo, que o Espírito de Deus, agora que habita em nosso coração, dá testemunho para o nosso próprio espírito de que nós somos filhos de Deus. Vez por outra, à medida em que ele vai nos aperfeiçoando à imagem de Cristo, mediante as tribulações aperfeiçoadoras do Senhor Deus, nós vamos tendo essas confirmações de que nós somos filhos de Deus. Então, no nível visível da igreja local, nós não podemos ter assim a certeza plena de que, por exemplo, todos os irmãos que estão ali na nossa igreja de Balneário Camboriú, colocados no hall de membros, por exemplo, tá bom? Estou apenas exemplificando. Todos esses irmãos são salvos e remidos pelo sangue do Cordeiro. Nós desejamos que todos sejam. Estou dizendo deste desafio, porque só Deus sonda o coração. Então, há um ambiente, há uma esfera invisível dessa igreja. E o que ela significa? Significa a composição completa, sem dúvidas, de todos os salvos pelo sangue de Cristo, de todas as eras. Independente da localidade onde eles estão e do momento em que eles viveram, o Senhor Deus sabe quem são os seus filhos. E por causa de Cristo, os verdadeiros crentes de todas as eras estão unidos. Até mesmo aqueles que já se foram, que o Senhor chamou. Até mesmo aqueles que ainda nascerão. Se são de fato filhos de Deus, estão unidos nessa igreja que nós chamamos de igreja invisível. Então, há esse aspecto invisível que só Deus conhece, o número exato dos seus filhos, onde eles estão, onde eles viveram, não é pergunta de Globo Repórter, né? Onde vivem, como se alimentam, não é isso não, mas a ideia é de que Deus conhece mesmo onde eles estão, onde eles estiveram, qual localidade, mas Deus sonda os corações. E há essa esfera visível da igreja, que são aquelas pessoas que se chegam a localidade daquela igreja, alguns vão embora, como diz o apóstolo João na sua primeira carta, para ficar claro para a igreja que eles não eram dos nossos, outras pessoas vacilam durante a vida toda da sua comunidade, e é aquele irmão que nós precisamos acolher com carinho, auxiliando continuamente, e há aqueles irmãos também mais firmes na fé, que servem até como mestres para aqueles outros que estão chegando. Ainda assim, na esfera visível da igreja, nós não podemos ter aquela certeza plena, absoluta, porque só Deus sonda o coração. Então, depois desta explicação, gostaria de ler de novo com você esse início de frase. Não basta dizer que somos parte da igreja invisível. Quem é que pode dizer que é parte da igreja invisível? Aquela pessoa que recebeu a ação transformadora do Espírito Santo em seu coração.
que crê em Cristo, que ama a palavra de Deus no sentido de querer ler todos os dias, que ora ao Senhor, mas que em determinado momento fica ali restrito ou se restringe à participação de uma igreja local. E, pasmem, irmãos, há muitas pessoas nessa situação que são crentes, mas que por todos os escândalos de igreja que já tiveram, né, no passado e ainda no presente, não querem nenhum tipo de contato. São pessoas crentes no Senhor Jesus Cristo, mas que por uma ou outra ocasião que viveram em outras igrejas, hoje se limitam a não participar de uma comunhão. Mas por maior que tenha sido este trauma, ainda assim, a própria Escritura nos ordena a participação de uma comunhão. Não basta apenas reconhecer o Senhor Jesus como Senhor e Salvador de sua vida e reconhecer-se como parte do corpo de Cristo, isto é, como parte desta igreja invisível. É necessário que nós tenhamos um compromisso com uma igreja local. Olha só o que diz aí a Confissão de Fé, que eu citei, né, no capítulo 25, a seção 2, eu vou ler ela completa agora. Observe. A igreja visível, que também é católica ou universal, isto é, ela é una, né? É mais um tópico para nós estudarmos adiante, né? A igreja é una, é isso que significa a catolicidade da igreja ou a universalidade da igreja, sob o evangelho, não sendo restrita a uma nação, como antes sob a lei, isto é, aqui se referindo a Israel. Consta de todos aqueles que pelo mundo inteiro professam a verdadeira religião, juntamente com seus filhos, é o reino do Senhor Jesus, a casa e a família de Deus, fora da qual não há possibilidade ordinária de salvação. E por mais que essa frase, né, que não há possibilidade de salvação fora de uma igreja local, soe estranha a nós precisamos nos lembrar, por exemplo, do Salmo 133, onde diz que é na comunhão dos irmãos que o Senhor Deus ordena a bênção e a vida para sempre. Se lembram disso? E agora nós vamos ler alguns textos que demonstram, meus irmãos, duas coisas importantes. A primeira delas é o fato da pessoa ser chamada pelo Senhor Deus para tornar-se parte deste corpo de Cristo, que é a igreja. Essa é uma coisa. Então, a igreja invisível. Mas nós vamos ver também nesses textos que, por mais que esta pessoa seja parte da igreja invisível, ela é chamada a ter uma mostra, uma marca de uma marca visível desta participação na igreja invisível, né, esse compromisso. O primeiro texto que eu gostaria de ler com vocês é Gênesis 17. Gênesis, capítulo 17. E nós vamos ler do verso 9 ao verso 14. E assim diz a palavra do nosso Deus. Disse mais a Abraão: guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência, no decurso de suas gerações. Esta é a aliança que guardareis entre mim e vós e a tua descendência. Todo macho entre vós será circuncidado. Circuncidareis a carne do vosso prepúcio. Será isso por sinal de aliança entre mim e vós. O que tem 8 dias será circuncidado entre vós, todo macho nas vossas gerações, tanto escravo nascido em casa como o comprado a qualquer estrangeiro, que não for da tua estirpe. Com efeito, será circuncidado o nascido em tua casa e o comprado por teu dinheiro. A minha aliança estará na vossa carne e será perpétua. O incircunciso, que não for circuncidado na carne do prepúcio, essa vida será eliminada do seu povo. Quebrou a minha aliança. E ali adiante, até o versículo 17, Abraão obedece esta instrução do Senhor Deus. E aqui eu quero destacar esta relação.
observe. Deus começa esta fala com Abraão dizendo, olha, guardareis a minha aliança, eu já estabeleci uma aliança com você. Ótimo. E qual é um sinal externo desta união com Deus? Neste caso, era a circuncisão. No entanto, o que eu quero chamar a atenção dos irmãos é este fato da visibilidade daquilo que já aconteceu no nosso coração. Nós somos, aqueles que já têm a confirmação do Espírito Santo, são filhos de Deus e têm recebido estas confirmações. E já fazem parte da igreja invisível. Entretanto, nós somos chamados a tornar esta certeza, né, invisível, tornar isso visível. E como nós fazemos isso? Nos identificando com o corpo de Cristo visível aqui na terra, que é a igreja. Em especial, a igreja local. E nós temos outros textos. Eu gostaria que os irmãos, por exemplo, abrissem em Efésios capítulo 1. E nós leremos os versos 22 e 23. Efésios capítulo 1, os versos 22 e 23. E eles dizem assim: E pôs todas as coisas debaixo dos pés, falando aqui de Cristo, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, o qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Vamos ler também Colossenses 1:18. Falando mais uma vez sobre Cristo, agora aos Colossenses, Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, diz: Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Meus irmãos, então, observem estes textos quando nós mostramos, não é? A necessidade, a ordenança da participação daqueles que são chamados pelo Espírito Santo numa igreja local. Eu já disse isso, vou repetir, não é? Não quer dizer que a salvação de alguém está condicionada à membresia de uma igreja. Não é isso. Ainda que nós tenhamos lido aí na confissão de fé, né? Fora da igreja não há possibilidade ordinária de salvação. Por quê? Porque a igreja é considerada, e nós acabamos de ler, o corpo de Cristo. É claro que esta expressão maior, não é? Se refere também à igreja invisível. Mas no que diz respeito à igreja visível, é no corpo de Cristo onde nós podemos fruir das bênçãos do Senhor Deus, por meio de Cristo, que é o seu corpo. Note que esses dois textos, em especial, do apóstolo Paulo, falam isso, não é? Deus enviou o seu Filho para remir os pecados e depois o colocou juntamente com isso, né, como cabeça sobre a igreja que é o seu corpo. Então, fora da igreja não há possibilidade ordinária de salvação, porque é também através da igreja que a salvação é anunciada, não é isso? Pela pregação da palavra de Deus por meio da própria igreja. Não quer dizer, vou repetir, que alguém, por exemplo, que a salvação, melhor dizendo, está condicionada à membresia. É o contrário. Alguém que foi chamado pelo Senhor Deus, então é salvo, está eleito antes da fundação do mundo e foi revelada a ele esta salvação no determinado tempo, esta pessoa, então, é como que atraída para o corpo da igreja. E por onde, né? Qual é o meio de pregação da palavra, se não por meio da igreja visível. E quem é a igreja? Eu e você. Não é isso? Nós somos membros deste corpo de Cristo.
Então não há como alguém chegar à salvação se não for por meio da atividade da igreja. E aí nós vamos ampliando toda essa ideia, né, e fazendo as conexões bíblicas para nos lembrar que a autoridade de Cristo, e sob a autoridade de Cristo, nós devemos ir e fazer discípulos, pelo anúncio da palavra. Depois os irmãos deem uma olhadinha em Romanos capítulo 10, por exemplo, onde o apóstolo Paulo nos informa que o único jeito de chegar à fé é pela pregação da palavra. Então, como é que as pessoas ouvirão se não há quem pregue? Como vão pregar se não há quem vá? Então, é necessário que nós, a Igreja de Cristo, anunciemos. Este é um ponto. Outro ponto é no meio da igreja, no ambiente, no seio da igreja, né, como os nossos irmãos do passado diziam, é que o Senhor também ordena a sua bênção, a nutrição para a fé. Então, é muito complicado a vida de alguém que é crente, que foi salvo, fora do ambiente da igreja. Terá pouca ou quase nenhuma nutrição da fé. E como a fé não é conquistada pela própria pessoa, é dada por Deus, então o pior risco de todos ela não corre, que é perder a fé. Ela não vai perder. No entanto, ela terá extrema dificuldade, primeiro, de viver satisfeita em Deus, e segunda, né, de satisfazer as requisições de Deus para seus filhos, porque ela não tem instrução, porque ela não está desfrutando dos meios de graça, por exemplo, né, da pregação da palavra, dos sacramentos. É por isso, então, a ênfase dos nossos irmãos ali da confissão de fé, dizer que fora da igreja visível não há possibilidade ordinária de salvação. É neste sentido. Alguém que a salvação não está condicionada à participação da igreja, no entanto, é requerida por aquele que já foi salvo. Né? Mais adiante, ou quem tem a revista vai notar aí que o autor da revista chama a nossa atenção, por exemplo, para o ladrão da cruz. Ele não fez parte de nenhuma igreja, não fez parte da igreja de Jerusalém, não fez parte da igreja de Antioquia, não fez parte das igrejas das cartas, né, onde as cartas foram remetidas, não fez. E ele foi salvo. Então, notem isso. Ele não teve tempo, por exemplo, de usufruir das bênçãos por meio da igreja, mas ele está usufruindo muito mais antecipadamente do que nós das delícias da companhia do Senhor Jesus. Notem isso. Então, nós precisamos entender essa ideia de igreja visível e igreja invisível e como isso se aplica. Era necessário fazer isso, essa ampliação aqui, e eu espero que os irmãos tenham compreendido. Fiquem à vontade para fazer perguntas. Inclusive, essa digressão que eu fiz aqui, ou essa ampliação, foi também uma pergunta que chegou aqui para mim no WhatsApp, tá bom? Então, vamos lá, você fique à vontade para fazer suas perguntas também, pode ser aqui no comentário, tá? Então, avancemos. Lemos estes textos, e eu quero repetir a frase inicial. Não basta dizer que somos uma parte da igreja invisível. Nós devemos também ter o compromisso com o grupo local do povo de Deus. No nosso caso, aqui em especial, da nossa transmissão, Balneário Camboriú. Mas há pessoas que estão nos vendo de outros lugares, que fazem parte do corpo invisível de Cristo, que a gente tem uma amostra aqui, olha, eles estão assistindo conosco. E se nós perguntarmos, na grande maioria dos irmãos que estão aqui conosco, vão dizer, olha, eu sou membro da igreja presbiteriana tal, ou sou membro da igreja batista tal, na cidade tal, ou sou membro da igreja Assembleia de Deus, lugar tal. Essas igrejas mais históricas ainda têm um rol de membros. Não são todas, mas ainda tem. Avancemos. Há uma obrigatoriedade, portanto, da obediência. Qual obediência a quê? A essa ideia de nos congregar, né, visivelmente. Então, observe. A igreja visível é gloriosa à medida que se parece com a igreja visível, não é? Ou o contrário, né? Está escrito aqui, deveria estar invisível, né? Então, a igreja visível é gloriosa à medida que se parece com a igreja invisível, tá bom? Melhor dizendo aí.
Como testemunho perante o mundo, a igreja local deve se parecer o máximo possível com o corpo espiritual de Cristo, o qual desfruta de unidade perfeita, submissão sincera a Ele e estabilidade absoluta. Nós não temos isso ainda aqui visivelmente, completo, plenamente. Não temos. Essa ideia de unidade perfeita, submissão sincera em todo momento e estabilidade absoluta. A igreja visível ainda não desfruta disso. Por quê? Por causa da ação do pecado em nosso coração. Mas a igreja invisível já desfruta destas coisas. Portanto, esta relação. Quanto mais parecidos nós estivermos à igreja invisível, então, demonstrando, por exemplo, unidade, uma unidade cada vez mais afinada, mais brilhante, quanto mais nós nos submetermos sinceramente ao nosso Senhor Jesus Cristo, e quanto mais estabilidade, por causa, em especial, desses dois aspectos anteriores que eu mencionei aqui, nós conseguimos trazer estabilidade para a nossa igreja visível, mais estaremos parecidos com a igreja invisível. Não é? Então, é, de fato, um grande desafio para ser igreja. E eu queria ler esses textos aí com os irmãos. O primeiro deles é João 17, versos 22 e 23. Evangelho de João, capítulo 17. Versos 22 e 23. Diz assim a palavra de Deus: Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Então veja a ideia do aperfeiçoamento na unidade de maneira mais ampla, para que nós nos tornemos mais parecidos com o Senhor Jesus Cristo, mas para que o mundo saiba quem nós somos. Né? Então, nem mesmo nós sabemos o número completo da igreja invisível. Nós cremos que ela existe e o Senhor Deus sabe esse número completo. Mas à medida em que nós nos parecemos mais com esta igreja invisível, o mundo sabe e vai tomando mostras de quem nós somos. Né? Essa unidade indivisível entre nós, o nosso Cristo, o nosso Redentor. Né? Então, daí a necessidade. Vamos voltar agora em Efésios, capítulo 5, versículo 22. Efésios 5, 22. É o 21, tá bom, irmãos? 21. Efésios 5, 21. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Essa ideia também de sujeição mútua, sujeição sincera. Não é? E aqui está um ponto complicado para a igreja, que é a ideia de nós olharmos e obedecermos às Escrituras, vendo os nossos irmãos como superiores a nós mesmos. Não vendo o nosso próprio interesse, não tenha propriamente o que é seu, mas o que é do outro, como diz o apóstolo Paulo. Este é um grande desafio, essa sujeição mútua, de amor sincero uns pelos outros, e não quer dizer que nós não confrontemos os pecados dos irmãos. Não é isso. É também demonstrando sujeição mútua é que nós, respeitosamente, aconselhamos nossos irmãos a se afastarem de determinada prática pecaminosa que trará malefícios para a sua vida espiritual e também para o corpo da igreja, da qual ele faz parte. Não é? E vamos ler Mateus 16, versículo 18.
que nos diz assim: também eu digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, aqui o aspecto de estabilidade absoluta. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. E para que nós consigamos resistir às tentativas de Satanás de prevalecer contra nós, nós precisamos estar bem equipados, fruindo inclusive das bênçãos reservadas para a comunidade do corpo de Cristo, reservadas aí nas igrejas locais. Avancemos, meus irmãos, para dizer o seguinte: se não estimularmos os outros ao amor e às boas obras, estamos desobedecendo o Senhor. E aí o nosso texto inicial, lá em Hebreus, vai utilizar, né, essa expressão de nós nos estimularmos ao amor e às boas obras, e conjuntamente há também a ordenança, né, não deixemos de congregar, como é costume de alguns. Isso é uma ordenança bíblica, a qual nós devemos obediência. Não podemos deixar de nos congregar, como é costume de alguns. Esse torna-se ainda um desafio mais intenso nos dias em que nós estamos vivendo. E por isso nós precisamos nos preparar bem para acompanhar, por exemplo, as transmissões das nossas igrejas. E fazer isso de maneira sincera diante do Senhor. Porque uma vez interrompida a nossa comunhão física ali, ainda que temporariamente, se a nossa igreja local, a qual nós fazemos parte, decide, por exemplo, manter esses encontros, mas por qualquer outra via, nós também devemos obedecer esta ordenança, não é? Não deixar de nos congregar, como é costume de alguns. Vamos dar uma olhadinha lá em Hebreus 10, para que fique claro diante de nós estas ordenanças. Veja só o versículo 25, né? Vamos ao 24 e 25. Consideremo-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. E note, não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações. E qual a motivação para isso? Tanto mais quanto vedes que o dia, e aqui é o dia final, se aproxima. Meus irmãos, aqui também há um chamado para cada um de nós para incentivar nossos irmãos. E digamos que um problema ocorreu um problema e esse problema motivou a desistência, por assim dizer, de alguém de continuar na comunhão da nossa igreja. Mas ela é crente, essa pessoa é crente, ela continuará tendo ali seus momentos devocionais, mas ela não quer mais ali ter a comunhão daquela igreja em si, naquela igreja local. Qual é o papel da igreja nesse momento? É estimular essa pessoa a retornar à comunhão de uma igreja local. Se há um problema pecaminoso, uma ofensa, essa ofensa precisa ser resolvida, para que essa pessoa volte a obedecer à palavra de Deus, que a chama para congregar-se. Congregar-se. Eu coloquei na forma positiva, o texto coloca na maneira negativa, né? Na forma negativa. Não deixe de congregar. Não deixe de congregar. É necessário que nós estejamos unidos na igreja. Ao longo da história, o Senhor autorizou as localidades da igreja e enviou pessoas para a abertura de mais lugares. Ele, o Senhor Jesus Cristo, diz: olha, vocês devem fazer discípulos, Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Nós precisamos, inclusive, estimular nossos irmãos. Se eles estão apenas desanimados, nós precisamos motivá-los, exortá-los, alertá-los para o perigo, para a sua fé que estão correndo, não congregando. Alertá-los para a desobediência ao Senhor Deus, que nos ordena congregar-nos, né? Congregar com os nossos irmãos. Se há um problema de pecado, nós precisamos solucionar esse pecado.
ainda que seja necessário executar uma disciplina na igreja. É um grande desafio, mas nós temos ferramentas santas para fazer isso, que trarão frutos abençoadores, tanto para as pessoas envolvidas quanto para o corpo da igreja. Agora, sendo por problemas graves ou menores, ou apenas por um esfriamento da fé, todos nós precisamos ter a certeza e a clareza de que não podemos deixar de congregar-nos, porque o Senhor nos ordena na sua Escritura. E nós precisamos estimular essas pessoas. E como eu disse no início, nós estaremos desobedecendo a ordem do Senhor. Então, observe como isso fica mais amplo. A membresia não é apenas um compromisso dos membros com a igreja, é também um compromisso da igreja com os membros. Você está em Hebreus aí, observe o capítulo 12, por exemplo, do verso 5 ao verso 8. Aqui, um dos compromissos que a igreja tem com seus membros é ser ferramenta de aperfeiçoamento na vida dos irmãos, exercitando, por exemplo, a disciplina eclesiástica. E estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Filho meu, não menospreze a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele és reprovado. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Observe, todos, na linguagem bíblica, todos têm participado de correções. E se você ou eu não temos participado dessas correções, dessa disciplina do Senhor, nós temos que tomar cuidado, então, porque nós não estamos parecendo com filhos, porque Deus disciplina aquele filho que ele ama. Agora vamos lá para Efésios capítulo 4 e falar aí de mais compromissos da igreja local com os seus membros, a partir do versículo 11. Efésios 4, a partir do versículo 11, diz assim: E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Com vistas, note bem, esses dons concedidos a Deus, a cada indivíduo, precisam ser exercitados. Qual é o ambiente para isso? A igreja. A reunião da igreja. E qual é o objetivo? Por que Deus nos deu esses dons? Versículo 12. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas, seguindo a verdade, cresçamos em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Veja, meus irmãos, a riqueza desse texto e como isso amplia e deve ampliar a nossa percepção acerca da nossa membresia na igreja. A igreja precisa de nós. E quem é a igreja? Todos nós. Então nós precisamos uns dos outros. Deus capacitou cada filho dele de maneira diversa para que nós tenhamos acesso à sua multiforme graça. Então, há capacidades, há talentos, há dons dados por Deus a você que não deu a mim, e eu preciso deles.
Da mesma maneira, das capacidades que Deus me deu, você precisa delas. E é por isso que nós estamos colocados juntos, na mesma igreja, para que nós usufruamos dessas bênçãos que Deus nos deu. Nós não podemos fazer negócio disso. Lembrem-se, de graça recebestes, de graça dai. Então, nós não vamos fazer negócio, nós vamos comercializar nossas capacidades. Nós vamos fruir uns dos outros, das bênçãos que Deus nos deu. E veja como isso é grandioso. O versículo 14 nos diz, né? Até que cheguemos à unidade da fé. Até que cheguemos ao pleno conhecimento do Filho de Deus. E aqui eu digo com toda certeza, fora da igreja local, que administra fielmente a palavra e os sacramentos, não há como alguém chegar ao pleno conhecimento do Filho de Deus. O pastor Sérgio Lima, uma vez nos disse numa sala de aula que para ele, e eu concordo com ele, é impossível alguém nutrir uma fé verdadeira onde uma fé falsa é pregada. Daí a importância da igreja local, a fim de que cheguemos à unidade da fé, a fim de que cheguemos ao pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Olha outro benefício, versículo 14. Para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina. Se nós não temos esta percepção santa, bíblica, a respeito da igreja, nós seremos levados por todo o vento de doutrina. Nós vamos achar qualquer novidade a coisa mais maravilhosa. Isso, meus irmãos, já vem há muito tempo acontecendo no país. E é um movimento que não é do país, já veio de outros países. E aí você vê irmãos saindo de igreja e vai para uma, não se acha, vai para outra, não se acha, porque não tem essa compreensão. Porque não entende a necessidade que a igreja local tem para a vida, para a fé dele. Então ele pula de um lado para o outro, e conforme as frustrações vão aumentando, por falta dessa compreensão, o que acontece? Ele acaba decidindo por ficar sem igreja. E quantos são os que estão desigrejados hoje? Há um detalhe interessante nesse texto. Paulo está escrevendo para uma igreja numa localidade, em Éfeso. Não é uma carta tão aberta assim. É claro, ela pode ser aplicada e é aplicada a qualquer outro tipo de igreja. Mas note isso, eu gostaria que você prestasse atenção nisso. É uma carta para a igreja, mas uma igreja que está numa localidade. Daí, meus irmãos, a importância e os privilégios que há em tornar-se e manter-se membro de uma igreja local. Nós estamos chegando ao fim, então, da nossa aula e eu quero concluir da seguinte maneira. Levando em consideração os privilégios da parceria com a igreja local, as pessoas que não são membros de uma igreja deveriam estar batendo na porta por causa dos grandes benefícios que há. Aqueles que se recusam a ser parte da membresia estão se tratando como incrédulos, pois voluntariamente desobedecem às ordens de Deus e totalmente negam a si mesmos os benefícios da comunidade. Quero só ressaltar aqui de novo. A membresia a salvação não está condicionada à membresia, não é isso. Mas a nossa postura enquanto filhos de Deus é desejar fazer parte de uma igreja. Por conta da obediência que nós devemos prestar, então nós estamos negligenciando essa ordenança, e por causa dos benefícios que há de fazer parte de uma igreja local. Então nós estamos nos negligenciando. Então há um grande desafio, é de fato um desafio ser uma igreja local, os irmãos sabem disso,
É um grande desafio, mas nós precisamos nos estimular uns aos outros. A comunhão, as boas obras, a prática da justiça. Nós devemos nos atentar àqueles que estão sofrendo. Nós devemos nos alegrar com aqueles que estão felizes. Nós devemos viver unificados, meus irmãos. E isso não é algo que nós criamos. Já foi dado por Deus, porque Ele colocou em nosso coração o Espírito Santo e nos uniu a Cristo. Talvez você tenha restrições para se unir a uma igreja local, mas você nunca poderá dizer que tem restrições de se tornar a igreja de Cristo, porque é o corpo de Cristo. E não dependeu de você vir a este corpo, Cristo te atraiu. E Ele te ordena, vá a alguma localidade, cumpra o teu papel de auxiliar aqueles irmãos que lá estão, com os dons e talentos que eu te dei. Da mesma maneira que eles vão te abençoar com os dons e talentos que eu dei a eles. É, de fato, um grande desafio ser igreja. Mas é um desafio abençoador. O nosso compromisso com a igreja local precisa estar sempre como prioridade. Por mais que você mude de cidades, considere a membresia da igreja local. É uma ordenança e há grandes benefícios nessa situação e nessa membresia. Vamos orar ao Senhor. Pai do céu, nós chegamos ao final de mais um estudo. Te pedimos, ó Deus, que o Senhor nos instrua pelo teu Santo Espírito. É um tema que não deveria ser, mas é um grande desafio nos dias de hoje. Para alguns irmãos que talvez estejam nos assistindo ou que ainda assistirão essa transmissão, é um tema talvez controverso para os dias de hoje, mas te louvamos porque o Senhor não nos deixa sem resposta, sem ensino e traz consolo à nossa alma também. Ajuda-nos, Senhor, a manter-nos firmes na igreja que o Senhor nos colocou, para que possamos servir esta igreja que o Senhor nos colocou. E que possamos também usufruir das bênçãos que há de ser servidos por essa igreja que o Senhor nos colocou. Abençoe o teu povo, Senhor. Tem misericórdia de nós. Reaviva em nós a alegria da tua salvação. Reaviva em nós o desejo de te servir onde quer que nós estejamos. E que possamos crescer em tudo naquele que é o cabeça, Jesus Cristo. Ajuda-nos a servir nossos irmãos. Ajuda nossos irmãos a nos servir. Ajuda-nos, Senhor, a estimular nossos irmãos à prática das boas obras preparadas pelo Senhor mesmo, para que andássemos nelas. Ajuda-nos, ó Deus, a estimular nossos irmãos que estão cansados de sua caminhada, para que eles sejam restaurados e voltem para a igreja. E que continuem a abençoar nossa vida e que continuem a ser abençoados pela nossa vida. Dá-nos mais clareza ainda da tua palavra, Senhor, e nós te agradecemos por este estudo e por esta reflexão. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, nós chegamos ao final do nosso estudo de hoje, da nossa escola dominical, com grande alegria. O dia começou friozinho, mas está um dia muito bonito, não é? Então, nós vamos encerrar a nossa escola dominical. Eu tenho aqui alguns avisos para dar. Se você tiver alguma dúvida sobre os nossos estudos, os de quinta-feira, os de hoje, você deve fazer essas perguntas. Pode me procurar aqui pelo WhatsApp, como fez hoje a nossa irmã, não é? De manhãzinha ali, a nossa irmã Fabiana, correu ali no meio da aula, fez uma pergunta, eu consegui aqui responder também, espero que tenha conseguido responder. Mas você pode fazer isso aqui no comentário, se não quiser se expor, pode me mandar aqui em particular no WhatsApp, que eu falo o seu nome
para todo o Brasil saber que você fez uma pergunta. Mas não deixe, não fique com dúvidas, não é? Para que nós consigamos caminhar juntos. Essa é a ideia. Não é apenas uma transmissão de conhecimento, né? A Bíblia serve para o nosso enriquecimento mútuo, meus irmãos. Nós não podemos nos esquecer disso, tá bom? Relembrando que a decisão do conselho até segunda ordem, não fazer as atividades presenciais. Então, nós tínhamos até anunciado, trocamos ali na nossa rede social os avisos, você fique atento, eu mandei um áudio ontem para os nossos irmãos no grupo do WhatsApp, fiquem atentos a esses comunicados, o tempo é muito instável mesmo, então pode ser que as informações também mudem ao longo do tempo, tá bom? Então, as nossas transmissões continuam até segunda ordem. Aos domingos, 9 da manhã, escola dominical, o culto a partir das 19h30 e o nosso estudo bíblico na quinta-feira, às 8 horas. Não percam as nossas transmissões. Nós começamos uma série nova na quinta-feira. Tem sido bastante gratificante e edificante para nós estudar a lei de Deus. Nós fizemos 2 aulas introdutórias e na quinta que vem começaremos, se Deus quiser, a estudar os 10 mandamentos propriamente dito, tá bom? Então, preste muita atenção, fique atento às nossas transmissões. Eu quero pedir que você ore pelo nosso conselho, nós teremos mais uma reunião na quarta que vem. Então, ore pedindo ao Senhor que dê sabedoria a todos os presbíteros, os pastores, para que cheguemos também a uma decisão sábia acerca dos tempos em que vivemos. Eu quero cumprimentar aqui os nossos irmãos, em especial Dona Rose e seu Benhur. Deus abençoe vocês, sempre aqui, desde a primeira transmissão, não é? Nos acompanhando. Ela disse que eu não posso fazer visita, porque se alguém espirra em Blumenau, ela já fica com gripe aqui. Então vamos continuar assim, viu, Dona Rose? Fica firme aí. Seu Benhur também, um grande abraço. Quero mandar um abraço aqui para a Neuza, para o Amorim. Deus abençoe vocês. Para a Vanilde. Queremos também dar um abraço aí no presbítero Lopes, na Edileuza, nos seus meninos. Deus abençoe. E a todos os nossos outros irmãos, um abraço para a Adele, um abraço para o Wilson, né, para o Rafael. A casa está cheia lá, eles estão juntos na quarentena. Deus abençoe vocês. Nossos irmãos queridos, Milena, Davi, e todos os outros nossos irmãos, Deus abençoe. Os que são da nossa igreja, os que não são, que Deus abençoe. Nós queremos que um dia a gente volte bem tranquilos para a nossa igreja, e seria muito bom receber todos vocês que estão participando das transmissões lá na nossa igreja local. Meus irmãos, nossa próxima transmissão então será a partir das 19h30, o nosso culto ao Senhor. Você reúna a sua família para cultuar ao Senhor em família, e nós nos uniremos através da internet, e hoje continuaremos com a nossa série de exposições no Evangelho segundo João. Um bom domingo a todos nós, que Deus nos abençoe e até mais.